Nós estávamos falando, Se perdeu. para a gente não, jamais, 1 Coríntios capítulo 3. Vamos lá, Márcio? Olha só, nós estávamos falando então sobre missão da igreja, que é o assunto, o tema principal, que eu inclusive não consegui ainda desenvolver o que eu queria. É possível que a gente vai usar metade da próxima aula para concluir esse assunto, né? 1 Coríntios 3, é o texto que a gente estava lendo, e aí eu interrompi aqui no verso número 13. Sim. E o 14 agora. Se a obra que alguém edificar nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então eu disse a respeito dos materiais que são usados, aqui é uma figura que é usada, ou seja, as motivações, as intenções das nossas realizações é o que vai determinar se isso vai ser reconhecido ou não diante de Deus, amados. Ou seja, esses materiais que permanecem para a eternidade. Então o que a gente realiza aqui tem que ter peso eterno. Tem que ser algo que contribua para a vida humana. Porque eu vejo muitas vezes pessoas... Eu presenciei um fato que eu achei muito triste demais. Por ser igreja, né? Por ser um ambiente de igreja, por ser duas pessoas, inclusive, que eu tinha como pessoas referência. O que acontece? Que era o fundador lá, o presidente de honra, ele separou ou reconheceu o camarada como um cargo lá mais elevado. Mas o critério, pelo que ele usou lá, é porque aquele camarada fez uma construção mesmo de prédio, assim. Então o critério foi esse, ele ser elevado a esse cargo ministerial, porque a realização dele era uma catedral, era um prédio. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Coisa, né? Que critério é esse que estão usando? Quer dizer, a minha realização material, que inclusive não beneficiou em nada a comunidade no entorno, que é o que a gente está discutindo sobre a igreja, né? Uma igreja, ela precisa interferir na sociedade. Uma igreja, inclusive, é o que eu queria falar, mas eu vou falar sobre a missão da igreja, do crente. Ele tem que ser aquele que refreia o mal, que preserva aquilo que é valor, que Jesus disse em duas figuras, que é luz do mundo e sal da terra, né? Então, quer dizer, uma igreja plantada em um bairro, em uma cidade, em um país, não faz diferença nenhuma. Esses monstros, vocês já assistiram o Elefante Branco? Eu falei pra vocês esse filme? Comentou já, mas não assisti não. Mas foi aqui? Acho que foi aqui? Não. Não, mas acho que foi em outra ocasião. Não. Foi inclusive foi lá no de missões. lá, né? De missões, é isso. Que o assunto era esse aí, né? Elefante Branco, anotem aí, amados. Isso deve estar no YouTube, Netflix, vocês têm acesso aí. Um filmezinho muito bom, muito interessante pra gente refletir. Elefante Branco. Para não dar spoiler, mas só adiantando aqui, é o que acontece em um país da América Latina, né? Sobre uma construção lá, que não é só aqui no Brasil que acontece essas coisas, né? Foi lá, o governo construiu, não serviu para nada, em torno de uma periferia, gente carente e tal, e a história depois vocês vão assistir, vocês vão ver que coisa interessante. Mas voltando então, a gente percebe que essas motivações, essas realizações, diante de Deus não terão validade nenhuma se não tiverem peso eterno, se não tiverem esses princípios, esses valores bíblicos. Ou seja, tudo que nós realizarmos, se não contribuir para a vida humana, diante de Deus, não é válido, não é reconhecido, irmãos, tá? Pode fazer o que for, mas se não contribuir para a vida humana, é por isso que o nosso esforço é para que a gente ajude pessoas. Então eu fico muito desconfiado de uma igreja que se propõe a sempre construir para lugares maiores, ter coisas melhores internamente. Isso não é errado, desde que seja uma proporção justa e também esses recursos, essas finanças também alcancem pessoas. Não só construa esse patrimônio, esse luxo, esse ar-condicionado e tal, só para os crentes ficarem ali fofinho, né? Confortável, tapetinho, aquela coisa toda, bem... A gente tem essa tendência, né? A gente sempre internamente a gente quer melhorar tudo. Mas em missões, qual é a proporção que é gasta? E em pessoas dentro da própria igreja, que são não só socorridas nas emergências, mas que também investem-se nela. E aí demanda dinheiro isso também. Então essa é a questão. Uma coisa não é proibida desde que seja em uma medida justa e não despreze as outras. Não faça essas coisas, mas não despreze aquelas. Parafraseando Jesus, né?
Estão entendendo, amados, onde eu quero chegar? Essa questão da missão da igreja? Então, aqui o verso de número 14 diz que se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, vai receber galardão. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será via, todavia, como pelo fogo, hein? Ó, escapou por um triz. A ideia do texto original aqui é de um documento que ele foi tirado de um incêndio e ele foi chamuscado. Sabe quando é queimado assim em volta, mas o principal foi preservado. Então é esse cristão que ele chegou no céu. Eu acho, irmão, quando chegar no céu entrando assim, vai ter 2 anjos assim, ó, 2 extintores. Vai entrar assim pegando fogo. Entendeu? Vai entrar assim meio que, né? Os anjos entra logo, né? Mano, porque se fosse depender de realizações e tal, né? Eu desconfio. Aí tem que dar graças a Deus. Upa, cheguei. Graças a Deus. Porque se fosse depender do engajamento, amados, da vida de sacrifício pela humanidade, de ajudar as outras pessoas, essa pessoa estava perdida. Sorte que não é pelas obras da salvação. Não é? A gente está dando risada, não é um negócio muito sério. Porque na verdade eu fico desconfiado se de fato essas pessoas entraram não pelo feito, se fez ou não fez, é porque o caráter, a vida em si, ela vai traduzir isso, ou não. Então vai muito do caráter da pessoa. Então a pessoa não faz nada, mas ama Jesus. Como assim? Como que é esse amor a Deus que não se materializa? Como é essa fé que não desemboca numa vida prática de ajuda ao próximo? O que é religião verdadeira? Diz Tiago, cuidar dos órfãos e das viúvas. O que é fé? Segundo Tiago, que Tiago é uma carta prática, não tem negócio teológico, elaborado, como Paulo em Romanos, por exemplo. É um negócio prático. Então, o que é fé para Tiago? Tiago, a fé para ele se materializa. Porque se é uma fé intelectual, se é uma fé eu creio e tal, aquela coisa toda, isso não é fé. Porque isso é fé demoníaca. A fé demoníaca é a inoperante. A fé demoníaca é que serve só para si. A fé demoníaca é que não é traduzida em obras para ajudar outras pessoas. E Tiago diz assim, tu tens fé? Mostra pelas tuas obras, porque pelas minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Até os demônios têm fé. Estremecem diante de Deus. Mas não faz nada para contribuir no reino de Deus, para glorificar Deus. Então uma fé, irmãos, que não se materializa, que não se traduz, só vive em oração, dentro de igreja, para si mesmo, santificação e tal, mas nunca alcança o outro, só represa para si, é igual aquela caixa d'água, que ficava uma aguinha limpa, não saía nada. Para que serve? É juntar mosquito da dentro. Ué, irmãos, se a gente recebe de Deus, é tanto receba, não é verdade? É tanto que Deus me abençoou, Deus falou comigo, Deus me encheu do Espírito, Deus não sei o quê. Tá bom, Deus está te dando tanto, para que é? É para que a gente partilhe isso. Se Deus me deu tanto, se Deus fala tanto comigo, se eu recebo tanta coisa de Deus, não é para a gente distribuir para os outros, porque Paulo disse, e ele disse que Jesus disse, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas não é porque eu tenho para dar que eu sou mais bem-aventurado, é porque não retenho para mim. Entendeu a diferença do negócio? Porque tem gente que fala assim, não, é mais bem-aventurado é dar que receber porque eu tenho para dar. Não essa é a ideia. A ideia é que eu não retenho para mim. Porque se eu retenho para mim, irmãos, é um perigo. De ser egoísta. De achar que Deus me abençoa. Deus não me abençoa. Deus nos abençoa. Porque se Deus abençoar uma pessoa apenas, e a bênção ficar para a vida dessa pessoa, vai ser um negócio muito complicado. Deus está alimentando o egoísmo. Filhos preferidos, né? Tal. Vamos fazer uma coisinha assim, prática, rápida. Eu vou depender de vocês, e vocês me ajudarem. E fazer exatamente o que eu vou falar. Eu ia falar mandar, não falo isso. Então, vamos orientar vocês. Tudo bem? Rapidinho? Todo mundo de pé? Coisa rápida. Vou fazer uma dinâmica aqui que vai ser 2, 2. Aqui vai ficar. Vem pra cá, não, Valdemar. É eu, senhor, aqui que sobrou. De dupla, tem que ser de dupla, né? Ó, o negócio é simples, é prático, é rápido, tá bom? O que vocês vão fazer é o seguinte: eu vou dar o exemplo aqui e depois vocês fazem um com o outro. É que um vai coçar as costas do outro, coisa simples, calma. Calma, preste atenção rapidinho pra gente não. Que eu tenho pouco tempo aqui para fazer isso, mas outra dinâmica aqui para vocês.
Só que assim, no lugar onde... Porque tem lugar que não alcança. Não vai, né, mano? Tu sabe, né? Não vai. Aí eu não alcanço Tá, nada. então vai ser no lugar onde não alcança. Aí só que o outro vai ter que falar. Não é porque um vai coçar e fala, não, vai pro lado, não, pro outro, não, vai pra baixo. Tô dando coceira mesmo. Isso, então olha só. Aí um vai coçar, agora um tem que comunicar ao outro onde que é. Você vai pra baixo, você vai pro lado, pro outro, entendeu? Tudo bem, mano? Então vamos lá. Onde que é agora? Aqui? Mais pra cima. Vai passar aqui agora, vai pro lado. Vai pro lado. Vai pro lado. Tá bom. Todo mundo seu lugar, com vontade. Tá bom, vamos todo mundo sentar. Deus abençoe. Vamos lá, rapidinho. Nem ensinou o negócio. Amados, olha que coisa interessante. O que é igreja? Para que serve igreja? Não é para eu entrar na igreja e Deus falar comigo, e Deus me abençoar, e as outras pessoas me abençoar. Não é para isso. Igreja é para justamente nós nos comunicarmos as nossas necessidades. Eu fiz a Bíblia, comunicar as suas necessidades aos santos. Se eu não comunico, é difícil, porque o outro muitas vezes quer fazer alguma coisa que não é a minha demanda, a minha necessidade. E aí está coçando onde não está coçando. Agora você não fala, não, vai para o lado. Aí o outro vai para um lado. Fala, não é esse lado, você entendeu errado, é o outro lado. Vai para baixo, tal. Então olha só que coisa interessante. Para que é a igreja? Para que a gente ajude uns aos outros. Para que a gente nos edifique mutuamente, nos sirva mutuamente, não é? Tem gente que é muito chato, você. Ai, meu Deus. Calma, não tem nada não. Já que tu falou nisso, faz o seguinte, meu amado, faz uma gentileza para mim. Pega mais um copo d'água. Por favor. Não, tem cartaz isso aqui duas vezes. Ó, tá assistente. Essa obra sem querer nada em Não, conta. esse aqui não, é outro. Esse aqui tá cheio, eu quero outro. Ai, cara. Irmãos, olha, é muito sério que eu estou tentando passar para vocês aqui. Nós devemos ser essa pequena maquete, sabe? Pequena maquete de redundância, né? Essa maquete do reino de Deus. Essa sociedade alternativa, que não é o que o Barbichinha cantava há umas décadas atrás. Viva a sociedade alternativa, viva a vida, lembra? Então, essa sociedade alternativa que é a sociedade, essa humanidade que Deus está criando. Obrigado, viu, Matheus? Deus te abençoe. Obrigado. Alguém está com sede mesmo? Sede? Sem brincadeira. Ninguém? Alguém está falando sério? Né? Sem brincadeira, amados. Alguém quer um pouco de água? Está com sede? Quer, Amanda? Vem cá, minha amada. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigada. Vou aceitar o copo d'água. Irmãos, ó, o que é milagre na igreja? Milagre na igreja a gente entende porque Deus alcançou uma pessoa e essa pessoa foi abençoada, né? E essa pessoa pega então a sua bênção e vai feliz para casa, né? Mais ou menos o que o Mateus fez comigo. Então o Mateus é Deus. Eu sou a pessoa que estava precisando de água. E eu preciso de água, uma necessidade minha, inclusive enquanto dou aula para vocês. Mas se eu retenho, porque eu tinha já um copo d'água. Ainda que eu não tivesse, eu recebi o copo d'água. Mas há alguém no nosso meio que também está com sede. Ao invés de eu reter para mim esse copo d'água, por que eu não procuro saber de uma pessoa que também tem a necessidade? Então aconteceu um milagre aqui, vocês nem perceberam? Eu pensei. Eu estraguei essa de mano, porque eu ia pedir água, Não tem problema. É sério, amados. Isso é milagre. Onde uma pessoa não tem aquilo que recebeu como um seu próprio, mas que procura saber quem é outra ou outras pessoas que também têm a mesma necessidade ou outra necessidade. Eu podia reter os 2 copos aqui para mim, sem problema. Deus não me deu? Não me abençoou? Sim. Não veio para mim? Sim. E eu podia então, tinha todo o direito, mas nós não usamos de direito, nós somos servos. Servo não tem direito, tem deveres e privilégio de servir os outros servos, que é o que nós falamos aqui. Quanto mais cargo, quanto mais tem as patentes, entre aspas, mais ainda nós somos servos dos servos. Então a igreja é para isso. A missão da igreja é revelar a glória de Deus pela forma como que se vive. E a gente denuncia muito nos nossos ajuntamentos quem nós somos. Quem nós estamos refletindo? Qual é a missão da igreja? Refletir a glória de Deus. Então eu dei um exemplo aqui, servir uns aos outros. Coisa prática, né? Coisa assim do dia a dia, do cotidiano, irmão. Não é coisa assim extraordinária.
Então a gente precisa repensar. Mas Sim. isso aqui também não é só na igreja, fora da igreja também, né? Mas, irmão Valdemar, se nós não conseguimos dentro da igreja começar isso, quem dirá fora? Então, olha só como nós estamos ruim, mal. Você agora trouxe um diagnóstico para nós assim, desanimador. Às vezes a gente faz fora e não faz dentro. Não. Não faz nenhum outro, porque não... Não, até tem esses Faz, casos. tem muita gente que faz fora. Cara, tem esses casos que eu sei. Mas assim, a maioria, grande maioria dos casos que nós temos, exemplos que nós temos, é justamente nem dentro faz. Se não faz dentro, é muito estranho que se faça fora. Não pode ter um caso ou outro, mas é muito estranho. Porque se nós não cuidamos dos domésticos da fé, diz a Bíblia, nós somos pior do que os infiéis. Pior, irmãos. Se nós não cuidamos dos nossos parentes, nós somos pior do que os infiéis. Olha só que coisa interessante. A gente às vezes quer alcançar o mundo e não sei o que, fazer não sei o que, ir para penitenciário e tal, mas a gente não vê os irmãos dentro da igreja padecendo, sofrendo, ou os vizinhos. Diga. Tomamos direto, tem que tomar, né? Tipo aqui naquele negócio, né? Tipo, não faz em casa e faz na igreja, né? Tem, sim. Então, eu estou dando um exemplo. Porque é o que diz o... Vamos, não. Não, Vamos aqui, amados. Eu Ó. falei que não é só pra acontecer. Vamos aqui. Não, exatamente. tá vendo? Comunicação. Ele avisou antes. Vamos ver o texto aqui, amados. Vamos ver o texto. Capítulo de número 5 de 1 Timóteo. Olha só que coisa interessante. Não, não é não. Mateuzinho é benção. Pois não, eu sei que não pode. Vamos lá. Capítulo 5 de 1 Timóteo. Olha o que diz o texto. 5 sumiu da Bíblia. Texto bíblico. Ô, louco. Isso é uma página. Deve se converteu, se consertou. 1 Timóteo. Verso de capítulo 5, verso de número 8. 8 vai dizer o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ai, porque esse primeiro Você me mostrou isso? Como que se cuida de gente em asilo e não cuida dos próprios pais? Como se quer cuidar de criança e não cuida dos filhos? Como se quer cuidar de pessoas, porque é mais fácil a gente cuidar e amar o distante. O desafio é amar o próximo, porque está perto. Ai, lascou agora. Não é, irmãos? Que é o grande desafio. Então, mandar uma micharia, uma merreca lá para ajudar as crianças lá no Haiti é fácil. E as crianças que vivem aí, irmãos, nos nossos faróis nas esquinas, a gente sabe muito bem, cruza todo dia quase, essas crianças que estão aí no centro da cidade, que estão muito mais próximas. Então os próximos são difíceis de amar, porque está perto. Então é mais fácil a gente amar o longe, o distante. Né? Vamos ler outro texto em Gálatas, que é bem semelhante. Gálatas. Se eu achar, eu leio. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Isso, verso de número 9 e 10. 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não houvermos desfalecido. Verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, esses dois textos é suficiente para que a gente tenha cuidado como que a gente está se comportando, irmãos, como igreja, na vivência, no cuidado mútuo. Porque igreja, se não for para cuidar uns dos outros, não é igreja, é uma religião. Tá certo? Se a proposta daquele povo que se reúne naquele lugar, se não é a liturgia, inclusive, da igreja, nós vamos falar, a liturgia da igreja, ninguém adora a Deus. A liturgia da igreja é onde nós usamos os nossos dons, talentos e ministérios para servir uns aos outros, e nisto nós estamos adorando a Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 16. Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação, tem língua, faças de tudo para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Então, há umas ideias que a gente vai construindo e que nos foi passado, que a gente faz tudo para Deus, diante de Deus, só que nunca atinge ninguém. E aí o João é o apóstolo do amor, suave, né? Amável, dócil, um apóstolo assim, meio. Ele usava uns termos assim tão suave, né? Quem ama é de Deus, quem não ama é do diabo.
Quem ama está na luz, quem não ama está em trevas. Quem ama, diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Olha os termos sobrando, coisa assim, né, suave. Ele usa, estou falando da primeira carta de João, ele diz isso, amados. Como que alguém diz assim, eu amo a Deus, mas aborrece o seu próximo? Mentiroso. Como que nós, tendo bens deste mundo, e vemos o nosso irmão necessitado das coisas materiais e cerramos o nosso coração, como estará nele o amor de Deus? 1 João capítulo 3, João 3,16 todo mundo conhece, Deus amou o mundo de tal maneira, aquela coisa toda. Mas e o 1 João capítulo 3 verso 16? Vamos ler, 16, 17 e 18. 1 João, primeira carta de João 3, missão da igreja, amados, 16, 17 e 18. Primeiro João Primeira carta, quem achou, leia, por favor. 3, 16, né? Isso, Daiana, pode ler, se achou? Achei. Então, por favor. Sabemos o que é o amor por causa disto. 2 pontos. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O 17 e 18. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Mas por obra Deve ser por amor, e verdade. deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Claro, né? Não precisa desenhar, né? É simples o negócio, é claro. Então a missão da igreja, entre outros aspectos que eu ainda vou falar para vocês, mas a missão da igreja é isso, é manifestar o caráter, refletir o caráter de Deus no cuidado mútuo. E isso tem que começar no nosso ajuntamento, com aqueles que estão próximos, sejam parentes, sejam os domésticos da fé, porque nós lemos 2 textos distintos, né? O primeiro é de Timóteo, vai falar, ó, parente, da família mesmo. E o segundo vai falar doméstico da fé, família da fé. Então não escapa nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Né? O texto lá de Evangelho, do Evangelho acho que é de Mateus, um dos evangelhos lá. Jesus, ele questionou a prática religiosa dos judeus, que eles falavam assim, não, a gente tem uma oferta aqui que ela é especial e ela é para Deus, é chamado de Corban. Aí Jesus disse, mas como que vocês estão invalidando o mandamento de Deus, criando essas tradições de vocês? Porque vocês negligenciam o cuidado com seus pais, e é um mandamento que tinha, honra teu pai e tua mãe. Depois que muitos crentes casam e tal, desprezam os pais, e não tem mais responsabilidade com eles, acham, né? Tem gente, irmãos, que às vezes contribui na igreja, e o pai, a mãe, precisando de remédio, de algum socorro, não faz isso, é religião. Religião que Deus não aprova. Como que é esse negócio? Que a gente despreza o cuidado do ser humano. Então, a mente religiosa, ela tem um sistema de entendimento. A mente de Cristo, ou quem tem a mente de Cristo, tem outro sistema de entendimento. E o sistema de entendimento que tem a mente de Cristo é ajudar pessoas. E tudo deve servir para contribuir para a humanidade. Eu falo um negócio que eu acho muito perigoso, mas assim, é uma verdade. Jesus quebrou o mandamento de Deus. Quebrou o mandamento de Deus por causa do ser humano. Acredita num negócio desse? Não pecou por fazer isso. Porque havia um propósito lá com esse mandamento de Deus naquele tempo. Deus estava ensinando essa humanidade. Mas Jesus mostrou ali, na verdade, o espírito da coisa. É por isso que a letra sem o espírito mata. E eles usavam a letra sem o espírito. É por isso que a religião sempre produz morte, nunca pode produzir vida. Quando os discípulos lá, foi no dia de sábado, alguma coisa assim, eu não lembro, foi umas 3 ocasiões parecidas com essa, que eles pegaram Jesus, Jesus não guarda o sábado, os discípulos comem sem lavar as mãos muitas vezes, não é falta de higiene não, era um ritual que tinha que lavar muitas vezes as mãos. Tal. Aí Jesus diz assim, ó, vocês não leram, porque Jesus quebrou o sábado mesmo, vocês não leram que Davi fez com seus soldados quando voltou da batalha, todo mundo faminto, à beira da morte, pela fome, entrou lá num lugar onde não era permitido, comeu do que não era permitido, que era só para o sacerdote, e eles comeram. Então Jesus está dando exemplo do próprio Davi, o que fez, e Deus não fulminou. Porque ele disse, olha, o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Estão entendendo, amados?
A questão aqui é que nós temos que refletir a glória de Deus. A nossa missão é a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Salvar seres humanos. Não é construir um império. Deus não está preocupado em construir nada aqui, mesmo porque Ele vai destruir tudo depois. Não é? Agora, a pessoa, sim, é o que Deus está fazendo desde sempre para resgatar. Ser humano. A gente investe em ser humano. Seja rios de dinheiro para enviar um missionário, ainda que ele fique 10 anos no lugar e lá não tenha muito sucesso, segundo os nossos critérios de sucesso, de plantar a igreja e ganhar uma multidão. Mas se ele anunciou o evangelho e ganhou 1 ou 2 pessoas lá, mesmo que muito dinheiro foi despejado nisso, está ótimo. Quanto vale uma alma? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. 1 milhão? Uma pessoa alcançada. 1 milhão paga, irmãos. Será que foi um investimento muito alto? A gente via uma família de missionários no sertão, lá da Bahia, sei lá da onde, Piauí. Piauí acho que é um dos estados mais pobres do Brasil, né? E católicos também. Então, quanto vale? Ainda que não tenha retorno. E se ganha uma pessoa? Não vale. Então, todo o nosso esforço, tudo que a gente arrecada, todos os nossos feitos, toda a nossa programação anual, festividade, atividade, chá, sei lá o que mais que a gente inventa aí, tudo isso, se não é para beneficiar pessoas, para alcançar vidas, para restaurar vidas, é inútil. A gente precisa saber o que é a missão de Deus. Tem alguma pergunta fácil e rapidinho?